Hoje à tarde eu estava no cabeleireiro, como vocês podem ver, gostaria de aproveitar e mandar um abraço pro Felipe. E eu já estou na preparação para a nossa live que vai acontecer domingo, 5h15 da tarde, fazendo a cobertura da apuração de votos diretamente do site do TSE. Então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Vale o like por conta do conteúdo do vídeo e por causa do cabelo novo, obviamente. 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta que nós temos que atingir em todos os vídeos. Mas voltando ao assunto, eu tava lá no salão, o Felipe tava cortando o cabelo, tava passando a máquina, passando tesoura, e eu tava pensando no processo de impeachment do Fernando Collor. Esse é o processo de impeachment que quando você começa a analisar, você vê que foi um negócio ridículo. O Fernando Collor saiu da presidência da República por conta de um Fiat Elba. Esse foi o argumento jurídico que fez com que houvesse o processo de impeachment contra o Fernando Collor, depois ele renunciou e foi absolvido. Mas eu fico pensando, poxa, um Fiat Elba, que motivo mais pueril, podemos dizer assim, para que um presidente fosse empichado. E eu comecei a pensar, será que o Rodrigo Maia não tem nenhum pedido de impeachment que tenha um argumento mais forte do que o argumento do Fiat Elba? Por que eu estou falando isso? Porque o processo de impeachment, pessoal, ele é um processo político, mas ele tem uma argumentação jurídica. Não é um processo jurídico, é um processo político. Mas para que o processo de impeachment possa ser aberto, é necessário que haja um pedido de impeachment com um argumento jurídico sustentável. E esse pode ser um argumento jurídico forte, pode ser um argumento jurídico fraco, pode ser um argumento jurídico mediano, mas tem que ser um argumento jurídico que faça com que o processo seja aberto e depois ele vá para a Câmara dos Deputados e aí o processo deixa de ser jurídico e vira político. Eu fico pensando, o Rodrigo Maia tem dezenas, processos, papéis, pedidos de impeachment dentro da sala dele. Ele deve entrar na sala dele tendo que ir desviando dos pedidos de impeachment que ficam se amontoando na frente dele. Ele poderia, obviamente, dezenas de processos, dezenas de pedidos, não são processos ainda, dezenas de pedidos de impeachment, ele poderia escolher um. E ele tem opções, ele pode escolher, é como se ele estivesse num enorme buffet. Ele está num buffet de pedidos de impeachment, ele pode escolher um que seja mais fraco do que o Fiat Elba, ele pode escolher um que seja tão insignificante quanto o Fiat Elba, ele pode escolher um mais grave, ele pode escolher o pedido que ele quer para dar prosseguimento num processo de impeachment. Mas por que Rodrigo Maia não aceita nenhum pedido de impeachment? Essa é a grande questão. E para entender isso, a gente precisa voltar no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Porque o processo de impeachment, você tem dois rostos nele. O rosto daquele que protocola o pedido e o rosto do presidente da Câmara, porque é ele que aceita o pedido. No processo de Dilma, quem aceitou o pedido foi Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época. Eduardo Cunha e Rodrigo Maia, eles têm perfis políticos diferentes. Rodrigo Maia, ele é menos ambicioso do que o Eduardo Cunha. Não estou dizendo que Maia não seja ambicioso, é claro que ele é muito ambicioso. Mas a ambição de Eduardo Cunha era uma ambição megalomaníaca. E os dois fazem parte de uma ala política que podemos chamar de centrão. O Cunha do MDB, o Rodrigo Maia do Democratas. E ambos são políticos de bastidores, eles sabem muito bem coligar, eles sabem articular, são velhas raposas da política nacional. Só que tem uma diferença. A ambição de Eduardo Cunha fazia com que ele fosse mais agressivo, mais combativo do que o Rodrigo Maia, que é alguém de bastidor. E por isso o Eduardo Cunha foi para cima. E depois do processo de impeachment ele acabou preso. E o Rodrigo Maia pode ser que tenha medo de ser preso. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro já o ameaçou, nós temos que lembrar disso. Quando começou aquele burburinho de privatização do SUS, é só um estudo, coisa do tipo, vai privatizar, não vai privatizar, o Augusto Aras abriu a gaveta e tirou da gaveta um pedido, um processo contra o Rodrigo Maia. Um processo que já estava arquivado por corrupção, lá no caso das empreiteiras da Lava Jato. O Augusto Aras, ele é mandado do Bolsonaro, nós sabemos disso. Ele é quase um cachorrinho, um pet do Bolsonaro. E foi um grande recado para o Rodrigo Maia. Olha, fica na sua, senão a gente abre uma outra gaveta e aí o bicho vai pegar para você. Então nem venha falar de processo de impeachment. Nem venha. Nem venha, nem pense, porque senão o seu destino é o mesmo do Eduardo Cunha. E Maia pode ser que tenha ficado com medo. Um outro motivo que nós temos que lembrar, agora um segundo motivo, é que nós vamos ter eleição para presidente da Câmara no ano que vem. E Rodrigo Maia quer forjar o seu sucessor. Alguns falam aí do Baleia Rossi, do MDB.
Mas, claro, o Bolsonaro também quer colocar um integrante seu como presidente da Câmara dos Deputados. Algumas pessoas falam do Arthur Lira, do PP de Alagoas, mas não está nada decidido ainda. A questão é que se o Rodrigo Maia abrir o processo de impeachment, aceitar um pedido, vai obviamente haver uma enorme divisão no Congresso, porque o Bolsonaro vai ter que compor com os deputados do Centrão para conseguir barrar o pedido de o processo de impeachment e não ser mandado embora, não ser defenestrado do Palácio do Planalto e também do Alvorada. Isso vai fazer uma divisão muito grande e vai dificultar, obviamente, as coligações e as articulações do Rodrigo Maia para conseguir um sucessor, abrindo espaço talvez até para uma candidatura de esquerda, porque você tem uma cisão muito mais abrupta, muito mais evidente, muito mais clara na Câmara dos Deputados, o que dificulta as articulações e mostra, na verdade, a quantidade real de votos, abrindo a possibilidade por um partido para uma candidatura de esquerda que vai acabar, obviamente, vendendo o apoio, vendendo entre aspas, entenda isso, vendendo o apoio de modo mais caro, valorizando mais o passe. Então, um pedido de impeachment agora atrapalha os planos de Rodrigo Maia para a sua sucessão como presidente da Câmara dos Deputados. Então há esse fator político do Rodrigo Maia também pensando na sua sucessão na Câmara dos Deputados. Existe um terceiro fator, que é a pressão das elites. Hoje, as elites não pressionam tanto assim o Bolsonaro. Elas podem desaprovar o governo, como nós vemos nas pesquisas do Datafolha da aprovação do governo Bolsonaro. E por mais que você queira falar que não acredita nessas pesquisas, as pesquisas de aprovação do Bolsonaro estão sendo confirmadas agora com as pesquisas de intenção de votos. Os candidatos bolsonaristas nos grandes centros urbanos, principalmente do Sudeste, não conseguem decolar. Por que isso? Porque os grandes centros urbanos, as capitais do Sudeste, rejeitam Bolsonaro. Ah, mas o Crivella é o atual prefeito do Rio de Janeiro, então ele tem a máquina pública a seu lado. Isso é uma vantagem, mas era para ele estar muito mais na frente nas pesquisas, mas ele está perigando de não ir para o segundo turno. Então, mesmo com o Crivella, e ele perde no segundo turno para o Eduardo Paes, pelo que apontam as pesquisas, então a situação é complicada para o Crivella, muito complicada. Mas mesmo as elites rejeitando o Bolsonaro, elas têm um certo apreço pela política neoliberal que é implementada por Paulo Guedes. E pode ser que haja um certo tipo de temor com a retirada de Bolsonaro que essa política acabe se perdendo. O capitalismo financeiro vai aqui e ali muito bem, obrigado. Nós vimos que as pessoas durante a pandemia, os mais ricos, ficaram ainda mais ricos. Os bancos lucraram. Então o capitalismo financeiro está ótimo. Enquanto nós não tivermos uma crise econômica que possa afetar o capitalismo financeiro, Bolsonaro vai continuar muito tranquilo com as elites. E aí nós temos o quarto ponto. Se as elites estão tranquilas com Bolsonaro, caberia ao esforço das camadas mais populares protestarem para tirar Bolsonaro da presidência da República. Houve um movimento em direção ao processo de impeachment. Isso aconteceu. Lembram das manifestações dos trabalhadores, dos entregadores e das torcidas de futebol? Lembram dessas manifestações? Eram manifestações que começavam a crescer, começavam a pedir processo de impeachment. Depois daquelas manifestações, Bolsonaro ficou pianinho, começou a voltar a ser o Bolsonaro do confronto, agora, recentemente, depois que Donald Trump perdeu a eleição e o filho dele começou a ser ameaçado de ser preso. Então ele voltou a atacar, voltou a ser totalmente deslocado, mas naquele período ele ficou em silêncio, porque um movimento, mas muito pequeno, muito incipiente, botou medo no Bolsonaro. E por que esse movimento popular não cresceu? Por que ele não ganhou a dimensão que as manifestações do impeachment em 2016 ganharam? Porque os partidos de esquerda, muitos boicotaram esse movimento popular. Nós precisamos lembrar disso. As grandes lideranças de esquerda não endossaram esse movimento. Não fizeram isso. Nós tivemos políticos de esquerda que foram às manifestações e estavam juntos com os trabalhadores, mostrando que eles estão lado a lado, porque os trabalhadores nunca fizeram isolamento social. Nunca. Eles todos os dias pegavam trem, pegavam ônibus, pegavam metrô, corriam o risco de serem contaminados com a Covid-19 e transmitir para todos os familiares. Todos os dias eles nunca fizeram isolamento social. Nunca estiveram a salvo da Covid. Sempre tiveram a sua própria sorte. E os políticos de esquerda ficaram longe deles. Longe. Não endossaram os movimentos. O Carlos Gianazzi ele endossou, ele foi, temos que sempre lembrar disso. E um outro político que eu não sei se vocês conhecem, um tal de Guilherme, salvo me engano, está até em segundo numa pesquisa aí recente, salvo me engano também no Datafolha para a Prefeitura de São Paulo.
foi também. Endossou os movimentos, esteve junto com os trabalhadores e agora Boulos está na segunda posição, com grandes chances de ir ao segundo turno na Prefeitura de São Paulo, porque ele apoiou os movimentos, dentre outros fatores, ele mostrou que ele estava junto com a população naquele momento que ela precisava. E sem o apoio dos partidos de esquerda, os movimentos não conseguiram explodir, eles não conseguiram ganhar corpo, não conseguiram ganhar estrutura. E assim, a pressão para Rodrigo Maia pegar, escolher um pedido de impeachment, protocolar e virar um processo, acabou não vingando. Então esses são os motivos que fazem com que Rodrigo Maia fique retraído, fique numa bolinha, numa concha, como se fosse uma tartaruguinha. Talvez um novo presidente da Câmara possa ter um pouco mais de coragem do que Rodrigo Maia. Nós vamos esperar, mas comparado com o que Bolsonaro faz com o Fiat Elba do Fernando Collor, é uma discrepância muito grande. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Twitter, @profleoficial.